Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, só para nós ler a palavra. Sétimo livro da Bíblia, livro dos Juízes. Nós vamos ler o capítulo de número 4. Enquanto os irmãos acham aí, eu quero deixar aqui o meu agradecimento pelo convite, dizer que é uma honra estar nessa casa. É uma alegria estar junto dos irmãos para fazer menção da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Está escrito assim a palavra do Senhor. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Versículo de número 17. Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Eber. Amém? Fecha os olhos, vamos fazer só mais uma oração. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda honra e toda glória. Nós te louvamos por essa noite, invocamos a tua presença. Que há no nosso meio, Pai, a liberdade do Teu Espírito em operar coisas eternas aqui neste lugar. Nesse momento eu te peço, Senhor, leva cativa a nossa mente, em obediência à mente de Cristo, e que haja uma ministração particular, exclusiva, Pai, no coração de cada um que entrou aqui esta noite. Que a porta da palavra esteja aberta e que o Senhor possa nos encontrar aqui, Pai, no nome de Jesus. Repreenda toda obra contrária, todo espírito maligno, toda perturbação desde já. Eu te dou uma voz de comando em ordem. Em nome de Jesus Cristo, sai! Que a presença do Senhor venha nos abraçar aqui esta noite, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Quando eu orava para falar com as irmãs, eu tenho um respeito muito grande para falar com mulheres. E não só com mulheres, mas as irmãs eu tenho um respeito muito grande. Porque eu tenho o privilégio de ter todos os relacionamentos, quase todos, falta um. Mas eu tenho quase todos os relacionamentos que um homem pode ter com mulher. Eu tenho. Eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã, eu tenho uma sobrinha, eu tenho uma esposa, e se Deus for muito bom comigo, eu terei uma filha. Aí eu fecho o ciclo. Não tem como mais ter relação com mulher, a não ser esses. Então eu tenho um respeito muito grande de falar com mulher. Prometo ser sucinto. Até meia-noite nós terminamos, em nome de Jesus. Nos irmãos não tá alegre não. Pensei que ia dar um amém, mas não 9 horas não acaba. Pode deixar, tá tranquilo. Aí enquanto eu estava orando, o Senhor me trouxe esse texto ao coração. Quando nós vamos meditar na Bíblia, principalmente nos livros do Antigo Testamento e principalmente os livros do começo do Antigo Testamento, algumas coisas ficam muito claras para nós. A transição dos livros. Nós todos sabemos que os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele compõe o livro da lei que Moisés escreveu. E o livro da lei é aquilo que Deus deixou como seu estatuto por meio de Moisés, o grande legislador. Quando chega no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, que é o final do livro da lei, o final do escrito, Moisés tinha um anseio de entrar na terra prometida. Deus fala para ele, você não vai entrar, e pelo contrário, você vai separar Josué para assumir o seu lugar e entrar na terra prometida. Moisés cumpriu essa função com maestria. A Bíblia diz que Josué era um homem que acompanhava Moisés de perto. Foi forjado na sombra de um grande líder. Josué foi
tão fiel no serviço quando ele era pequeno, que Deus o exaltou para ser o grande líder que ia ser o conquistador da terra prometida. E aí nós vemos a transição. Parece que Josué é a continuação do livro de Deuteronômio. E quando a gente chega no livro de Josué, nós vamos ver que a ordem de Deus é: a terra é de vocês, e vocês têm que tomar conta de toda a terra. Quando nós terminamos o livro de Josué, no capítulo 24, nós vamos ver que grande parte da terra ainda ficou por ser conquistada. A missão, ela foi cumprida parcialmente. E quando chega no capítulo 24, Josué começa a combater uma mistura, porque o povo de Israel entra na terra prometida, e agora a dependência do povo não está mais na provisão que Deus mandava, como era no deserto. O povo agora não recebia mais o maná do céu, a água da rocha, a roupa crescia no corpo e nem as sandálias cresciam no pé. Agora, na terra prometida, eles tinham a cultura, eles tinham o cultivo, eles tinham a produção da força do seu braço. E quando eles começam a produzir e a estabelecer morada na terra prometida, o que acontece? O povo começou, ao invés de conquistar a terra, o povo começou a se misturar com os povos pagãos que ali moravam. E quando chega no capítulo 24, Josué chama a atenção do povo, porque ele era um grande líder, e diz: se vocês quiserem servir aos deuses das terras em qual vocês estão, aos deuses dos amorreus, dos heveus, dos girgazeus, vocês têm essa liberdade, mas porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O último capítulo de Josué e o primeiro capítulo de Juízes vai contar a história da morte de Josué. E a Bíblia diz que depois que Josué morre, o povo perdeu o referencial de como que era estar na presença de Deus e como que era ser governado por alguém. O povo não tinha mais liderança. E o povo vai até Deus e começa a perguntar: e agora, quem é que vai governar sobre nós? Porque nós somos um povo no meio de outros povos e agora não temos mais liderança. E aí, Deus fala: eu, o Senhor, vou levantar juízes no meio de vocês, os quais vão guiá-los, assim como meu servo Josué. Por isso, o nome do livro. O nome do livro se chama Juízes, por causa dessa frase que Deus deixou cunhada. Até aqui os irmãos me acompanham? Amém. O livro dos Juízes, ele conta a história da morte de Josué até o começo do ministério de Samuel. O livro de Juízes, ele cobre 350 anos da história do povo de Israel. O livro de Juízes é considerado na cultura hebraica o livro da história negra do povo de Israel. Por quê? Porque no livro de Juízes é onde o pecado do povo, ele está melhor descrito e mais evidente. A Bíblia diz no capítulo 2, e é o capítulo-chave de todo o livro de Juízes, que o povo se esqueceu de Deus. É aqui que nós começamos a parar para pensar como que uma nação que tem a sua construção e a sua trajetória escrita por Deus, como que esse povo viveu experiências tal que a gente nem consegue imaginar. Como que esse povo que viveu e de tamanha intimidade com Deus, agora chega num período da história onde esse povo esqueceu de Deus. E não só esqueceu, o trocou, arrumou outros deuses. Capítulo 2, lá no versículo de número 4, está escrito assim, na verdade no versículo de número 2:
E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora eu lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, e eles serão seus adversários, e os seus deuses serão uma armadilha para vocês. O povo de Israel Deus cumpriu a sua promessa para o povo de Israel e os colocou na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas quando eles entraram no lugar da promessa, eles colocaram a promessa no lugar de quem prometeu. Se perverteram no meio do caminho. A Bíblia diz que eles se misturaram com os povos que estavam ali e comeram da sua cultura e abraçaram os seus deuses pagãos. E aí talvez chega o versículo mais triste do livro de Juízes, que é o capítulo 2, versículo de número 10. E o capítulo 2, versículo de número 10 está escrito assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, uma geração inteira morreu. Nós conseguimos ver na Bíblia aí que uma geração passa, antigamente, pelo menos no período da Bíblia, uma geração virava de 40 em 40 anos. Então, depois de 40 anos morando na Terra Prometida, uma geração inteira passou. E aqui está a fatalidade. Qual é? Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Aqui nós precisamos aprender uma lição muito grave. É uma lei escrita que Moisés deixou que os filhos tinham que ser ensinados sobre a lei do Senhor desde o ventre. O comando do livro de Deuteronômio é: ensina a tua criança a história e fala para ele a palavra dessa lei, entrando, saindo, na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de comer, caminhando pelo tempo. Vocês têm que ensinar essas crianças para eles aprenderem quem era o Deus de Israel. Morreu uma geração e a próxima geração que levantou não conhecia o Senhor. Isso aqui fala de um pecado que Josué cometeu e ficou marcado na igreja do Antigo Testamento. E qual é? O pecado de que, para conduzir o povo, Moisés deixou Josué. Mas quando Josué morre, Josué não teve o cuidado de preparar ninguém para substituí-lo. Por isso que o povo ficou na mão. E o povo sem referencial, eles vão abraçar aquilo que os olhos veem e vão abandonar o Senhor. E é nesse contexto que Deus começa a levantar juízes para julgar a nação. Sabe por quê, irmãos? E aqui eu quero que você preste bastante atenção. O resultado de todo o pecado vai ser um cativeiro. O resultado de todo pecado é um cativeiro. Quando o povo se esqueceu do Senhor, essa geração que não conhecia a Deus se levanta, a Bíblia diz que Deus levantou um inimigo para lembrá-los. E esse inimigo subjugou Israel a ponto deles se tornarem escravos dentro de casa. E eu não sei você, a vida de escravidão não é uma vida alegre não, irmãos. Porque a Bíblia diz que o povo começou a orar, a gemer, a chorar e a clamar ao Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que nós precisamos começar a tratar com nossos pecados. Nós precisamos começar a passar a nossa vida em revista diante de Deus. Nós precisamos, irmãos, parar de pensar que está tudo bem. Sabe por quê? Porque eu conversava com a minha sogra hoje à tarde. Tem muita gente que vem para a igreja, irmã Marluce, e fala o seguinte: eu não estou pecando. Eu estou frequentando os cultos. Eu estou ali fiel ao Senhor há tantos anos. Mas também não está melhorando. Mas também não está crescendo. Mas também não está prosperando na vida espiritual.
É gente que não está indo para trás, mas também não está indo para frente. E aí o que acontece? A vida fica morosa, a igreja fica morna. E a igreja morna, a Bíblia diz que Jesus vai vomitar da boca. E o que o Senhor quer essa noite é tacar fogo aqui nesse lugar. É mexer com você. É te encontrar aqui e te chamar para um compromisso. Por quê? Porque Deus te conhece. O Senhor sabe quem é você. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu ir e o teu vir. E você não tem como, irmão, fugir dele e nem esconder nada dele. Aleluia! Glória a Deus. Só que tem um versículo que me dá ânimo. Qual que é? Que quando o povo estava cativo, desobediente, eles começam a clamar ao Senhor. Se era uma geração que não conhecia o Senhor, como é que eles clamam ao Senhor? Sabe por quê? Porque eu quero te dar um conselho. Não precisa, irmão, esperar a dor chegar para você se lembrar que Deus é Deus. Não precisa, irmãos, você esperar a dor chegar para se lembrar de que Deus é Deus. A obediência é um lugar de segurança. Guarda isso nas tábuas do teu coração. A obediência é um lugar de segurança. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Quando eles começam a clamar ao Senhor, o Senhor sabe, irmãos, quem é você. Conhece a tua capacidade. Aí a Bíblia diz que o Senhor começa a levantar homens que para liderar Israel. Homens e mulheres para liderar o povo. E aí quando nós chegamos no capítulo 4 que nós lemos, capítulo 4, versículo 1 diz assim, preste atenção. 4:1. Está escrito assim: depois da morte de Eude, mais uma vez, repete comigo, mais uma vez. Mais alto, mais uma vez. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. A pergunta que eu te faço é: quantos, mais uma vez, vai estar escrito na tua história? Quantos, mais uma vez, irmão, você vai fracassar? Você vai negociar valores. Você vai ainda brincar com aquilo que nós chamamos de vida com Deus. Quantos, mais uma vez, vai ficar fazendo o que o Senhor reprova? O Eude nem esfriou na sua morte e o povo já estava desviando. Quantos, mais uma vez, irmãos, nós vamos ter? Eu sei que hoje é culto das irmãs, e eu quero dar um dado para vocês, porque eu tenho passado por algumas igrejas, e está acontecendo um fenômeno extremamente complicado, que é um desafio para nós. E a pergunta é: cadê os jovens dessa igreja, irmão? Cadê os adolescentes? E se você está pensando que esse problema é só um problema da igreja de Monte Santo, é porque você não vai onde eu vou. A faixa etária de 14 até 25 anos não está mais na igreja. Está na onde, irmão? Está na onde? Sabe na onde eles estão? No mais uma vez. Fazendo o que o Senhor reprova. A irmã contou aqui em 2013 como que nós estávamos lá na igreja de São Sebastião do Paraíso, num congresso de mocidade. Nós tínhamos naquela época, minha irmã, 62 jovens na mocidade. Vai amanhã no culto de domingo lá na minha igreja e conta os jovens lá. Eu estou falando da minha igreja, onde eu congrego, do nosso campo. Vai lá amanhã no culto de domingo, 7:30 da noite, e vê lá quantos jovens tem sentado no banco. Cadê o jovem, irmão? Estão no mais uma vez. E você acha que eu vim aqui brincar com você? De forma alguma.
Eu vim aqui te chamar a atenção para você abrir os olhos. Para Deus te pegar nessa noite e criar uma consciência do que está acontecendo. Para você parar de maquiar uma realidade que talvez pode estar bom para você, mas o contexto em qual nós estamos inseridos não está legal. Negaço e ramandarabagai. Nós precisamos parar com os mais uma vez. O Senhor está mandando eu te dizer, para! Porque talvez na próxima vez não vai haver uma próxima. Emagaçuíra, mande que abadaragai. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Repete comigo, assim o Senhor. Assim o Senhor. Repete mais uma vez, assim o Senhor. Assim o Senhor. Irmão, presta atenção numa coisa. Calma que vai ficar bom, irmão. Vou vir aqui para bater nos irmãos, não. Vim aqui para falar do texto. Amém? Eu estou vendo que está todo mundo tenso. Daqui eu vejo, irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia diz, assim o Senhor, isso me assusta. Sabe por que me assusta? Porque nós temos a ilusão de que nós pecamos uma vez e não acontece nada, é porque Deus não viu. Talvez você peca, vem para a igreja e parece que não acontece nada porque ninguém ficou sabendo. Entendeu? Aí parece que Deus não viu. Mas aí está escrito assim, assim o Senhor, na Bíblia, os entregou na mão, os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Deus sabe a forma de nos disciplinar. É melhor, irmão, ser disciplinado aqui dentro. E como é que é ser disciplinado aqui dentro? Confessando. Porque quando você não confessa, assim o Senhor os entregou na mão de uma opressão, de um rei que queria destruir com Israel. E aí sabe o que o povo lembrou de fazer? De chorar. E aí a Bíblia diz assim, havia oprimido cruelmente o povo de Israel durante 20 anos. Tem gente que fica preocupada em ficar 6 meses de banco, 1 ano. A dificuldade não é ficar 6 meses no banco. O problema é ficar 20 anos, irmão, no mundo. E aí quando o povo está nesse lugar, depois de 20 anos na mão de Jabim, rei de Azor, a Bíblia diz que havia uma mulher. É engraçado, teve 14 juízes. E dentre 14 juízes, só teve uma mulher que foi juíza. E o nome dela é Débora. E é aqui que eu quero conversar com os irmãos. Se eu fosse dar um tema nessa mensagem, é o que eu estava orando ao Senhor, eu queria falar de mulheres fortes para tempos difíceis. Mulheres fortes para tempos difíceis. Por quê? Porque nós podemos olhar para a vida de Débora. Débora, quando é mencionada na Bíblia, ela não é, irmãos, uma adolescente. Débora, quando ela é mencionada na Bíblia, ela não é uma jovem. Débora, quando é mencionada na Bíblia, ela não é, irmãos, uma mulher adulta. Débora, quando ela é mencionada na Bíblia, ela é uma senhora. Isso quer dizer que todo o contexto que Israel estava vivendo, de degradação, de desobediência, tudo aquilo que Israel estava vivendo de pecado, de rebelar contra Deus, Débora estava no povo, mas não estava com o povo. Glória a Deus. Esta é uma primeira lição que nós precisamos aprender. Se o mundo quer desviar, você não. Glória a Deus.
Se o mundo quer virar do avesso, problema deles. Você não. Débora é uma mulher que viveu a degradação. Débora viu a disciplina do Senhor ao povo de Israel. E sabe o que ela fez? Ficou de pé. E foi por isso que essa mulher está escrita na nossa Bíblia. Porque a Bíblia diz que ela tem um nome. E a história da tua vida tem que ter um nome. Uma identidade. E o nome Débora significa abelha. Por quê? Porque a abelha tem duas virtudes. Uma é um ofício que produz doçura, mel. Mas tem uma defesa. Tem um ferrão, irmãos, que machuca quando é oprimida. Débora é essa mulher que num tempo difícil ela consegue trazer de Deus uma doçura. E o que é uma doçura? É uma direção de Deus em tempos difíceis. Mas aonde está o ferrão de Débora? É corrigir quem não quer nada para fazer. A Bíblia diz que essa mulher tem um nome, o nome dela é Débora. Só que além de ter um nome, essa mulher ela tem um ofício. E a Bíblia faz questão de colocar Débora, vírgula. Repete comigo, uma. Profetiza. Ah, irmãos. Esta mulher, irmão, foi alguém que Deus viu e levantou para ser voz. Era para você estar com a mão levantada. Porque imagina os olhos do Senhor correndo essa igreja aqui essa noite. E a minha pergunta é, Ele vai te achar? Ele vai te chamar pelo nome, irmão? E vai começar a te levantar com uma direção do céu para a terra. Vai começar a te usar com uma palavra, porque profeta não é aquele que dá a diagnóstico do futuro. Profeta é aquele que traz o eterno para o presente. Elamaia sui ramandarabagai. Débora está inserida nesse contexto. E a Bíblia fala que ela é uma profetisa. Isso significa que quando Deus olhou Israel, só tinha ela para ser voz de Deus na terra. Talvez seja você hoje. Demanaga sui amandarabagai. Fala assim, eu quero. Nós não empolgou não, né, irmãos? Vou te dar mais uma chave. Fala assim, eu quero ser uma voz profética para o meu tempo. Amém. A Bíblia diz que Débora, irmãos, ela é uma profetisa. É aquela mulher que é crente, espiritual, tem uma chamada de Deus. Então, é engraçado isso aqui, e aí agora eu quero falar com as irmãs. E aí os irmãos fiquem em paz, agora mesmo eu te acho aí, mas agora eu quero falar com as irmãs, porque o culto é das irmãs. Sabe o que é difícil? O fácil é ser profetiza aqui na casa do Senhor. É vir para a reunião de oração, e é difícil, irmão. Mas é a parte mais fácil. Só que a Bíblia fala que Débora é uma profetisa, mas ela também, fala comigo, Débora é uma mulher de um homem. Sabe por quê? Porque ser uma profetisa para Deus é uma maravilha. Eu quero saber se você está sendo mulher de um homem. Débora, mulher de Lapidote. Sabe por quê? Porque mulher de um homem não acontece na igreja. Mulher de um homem acontece lá dentro de casa. E aí a mulher que está sentada aqui nessa igreja, o Senhor está te perguntando, quem é você lá na tua casa?
Você é uma mulher que nem a Bíblia diz que é, irmãos? Você é uma esposa como a Bíblia diz que tem que ser, irmãos? Esses dias estava eu no meu trabalho e uma moça chegou para mim e perguntou assim: ô Rogério, fala um negócio para mim. Que negócio é esse aí de submissão? Isso aí não cola não, irmão. Essa Bíblia sua é estranha, sabe por quê? Porque fica falando que o homem tem que mandar em mulher. Eu vou te explicar para você nunca mais errar, tá, irmãos? Quem é casado, irmão? E quem não é? Quem está solteiro? Os irmãos, ele está na fé, ô glória. Deus vai prover. Aprende isso, irmão. Sabe na onde funciona submissão? Mulher só tem que ser submissa ao marido que ama. Quando você é solteira e tiver aí, ó, sentando o olho nos rapazes, presta atenção. Escolha um rapaz que tem uma missão na vida. Porque homem que não tem missão na vida não presta para nada. Homem que não tem missão na vida não presta para nada. Por isso que submissão não funciona. Porque submissão é colocar-se debaixo de uma missão. Então por isso que quando Deus cria o Adão, deu para ele o quê? Uma missão. E qual é a missão? Você vai cuidar do jardim. Você vai governar a terra, você vai governar sobre os animais, você vai governar sobre tudo aqui que eu criei, eu te coloquei com uma missão. E aí quando Deus olha para um homem com uma missão e viu que ele não estava bom ficar sozinho, Deus vai e cria uma mulher. E uma mulher que a Bíblia usa uma palavra para ela. O cria para ela, fala assim comigo, uma adjuntora. Sabe o que significa disjuntor, irmão? Uma igual de frente. Para quê? Para ser submissa à missão que Deus deu para Adão. Mulher que não arrumou, homem que tem uma missão na vida, por isso que na submissão não serve para você. Começou quando você escolheu errado. Eu tenho acompanhado algumas famílias, irmãos, nós visitamos muita gente. Lá no Jocum, no campo missionário, eu fiz um seminário lá que chamava FMA, Fundamentos do Ministério do Aconselhamento. E aí Deus deu graça para a gente aconselhar a vida. Eu e minha esposa tá ali. E pensa as histórias que eu escuto lá na cozinha de casa. E na cozinha da casa dos outros. A falta de discernimento. E aí a Bíblia fala que Débora era profetisa para o povo de Israel, mas lá na casa dela, ela era uma mulher de um homem. Então sabe isso que significa? Que o ministério que Deus deu para ela é respaldado pela mulher que ela era em casa. Porque tem muita crente dentro da igreja, mas em casa é um demônio. A Bíblia fala de mulheres que andam de casa em casa, semeando a doutrina do demônio. Paulo, lá falando para Timóteo, fala, repreende essas mulheres e disciplina elas. A Bíblia diz de duas mulheres, Janes e Jambres, que levantou contra Moisés, irmão. Porque era fuxiqueira. E eu quero te dizer nessa noite que Deus quer te levantar com uma grande chamada. Quer responder a tua vida, mas Ele tem que começar a tocar na tua história. Vai a sui mahandarabagai. Eu vou adiantar porque... Até que hora eu tenho? Até 9, irmão? Quem que é o pastor? Pode, irmão? Nossa, glória a Deus, irmão. Dá um glória aí, irmão. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que essa mulher, que é mulher de um homem, que é a profetisa em Israel,
recebe de Deus a direção para levar o povo. E aí sabe o que ela faz, meu pastor? Ela chama o general dos exércitos de Israel. E aí se apresenta diante dela um homem chamado Baraque. Fala comigo, Baraque. Sabe quem era Baraque, irmãos? O nome Baraque significa filho do trovão. Eita, forte, né? Eita. Chama lá o filho do trovão que Deus quer falar com ele. Está aqui na Bíblia, irmão. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúne 10.000 dos homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará com que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas junto ao Quizon e os entregará nas suas mãos. Sabe esse povo que foi desobediente e agora está sendo escravo? Deus deu uma direção por meio de uma mulher profetisa que tem um ministério respaldado pela vida, trouxe uma resposta. A escravidão vai acabar. Para você ter dado um glória. O tempo de escravidão vai acabar. E aí a Débora chama um homem que é general dos exércitos para conversar com ele. E fala, Deus mandou te dizer. Ela é profetisa, irmão. E fala, Deus mandou te dizer, o Senhor vai entregar o inimigo nas tuas mãos. Agora, eu falei com as irmãs. Agora, eu vou falar com os irmãos. As irmãs ouvem, vou falar com os irmãos. Olha a resposta de Baraque, irmãos. Olha a resposta desse homem. Baraque disse a ela, se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, eu não vou. Ô irmão, quem falou com ele? Quem falou com ele foi Débora, irmão. Quem falou, irmão? Hã? Então, fala com os irmãos aqui. Baraque é o retrato desses homens fracos que tem nos dias de hoje. Homem que para fazer alguma coisa na vida precisa estar na sombra de alguma mulher. Calça curta. Como eu disse, homem sem missão na vida. Homem que Deus está falando com ele e ele está esperando a mulher tomar a decisão. Irmão, Deus não te colocou por cauda não, Deus te colocou por cabeça. O governo da tua casa não está no joelho da tua mulher, não, está no teu. Essa geração que a filosofia chama de os bebês de 80 quilos. É aquilo que a psicologia chama de a síndrome de Peter Pan, que é homem que está com 40, 45, 50 anos e pensa que é meninão. Você precisa virar homem, rapaz. Você precisa assumir a tua família, a tua casa. É aquele tipo de homem que quer ter com a mulher prazer, mas não quer ter responsabilidade com ela. Eu estou te falando de um problema social que está destruindo o país, irmão. Sabe qual que é? É o aumento de número de mãe solteira. E sabe o que acontece com a mãe solteira? Ela cria um filho órfão. Fala comigo, filho órfão. E sabe qual que é o problema do filho órfão, irmão? Ele vai ser escravo a vida inteira. Eu dou um seminário sobre paternidade, irmãos. Eu perdi meu pai quando eu tinha de 12 para 13 anos. E eu sei te falar qual que é a dificuldade da ausência do pai na vida de uma criança. Eu e a Micaela vai na casa dos irmãos e você vê a irmã, ela está gemendo. É aquela mulher que cruza e faz o gol de cabeça. Ela faz o gol. É aquela que cuida dos filhos, trabalha fora. É aquela que atua, vai lá, cuida da casa. Aí o bonito chega de noite, deita lá e fala que a irmã não serve. Mas não serve mesmo, não serve para você, que é um... Não dá, irmãos. Não adianta você ter um nome que é filho do trovão, mas na hora de você fazer barulho para chamar a chuva de Deus, para regar o teu jardim, você não consegue. Aí sabe o que essa mulher fala? Sabe o que Débora fala? Débora fala para ele assim, tá bem, está bem, irei com você, mas saiba de uma coisa, saiba que
por causa do seu modo de agir. Fala, modo de agir. Fala comigo, por causa do seu modo de agir. A honra não será sua. Irmão, vocês me perdoam, mas nessa noite o Senhor está falando com alguém aqui. E sabe o que Deus está falando? Que tem honra para a vida de homens aqui. É para você ter dado glória. Tem gente aqui que Deus quer honrar, irmão. Tem gente aqui que Deus quer derramar do céu uma honra. O que é? É te dar vitória na sua batalha. Só que você não quer lutar. Existe uma honra que Deus está guardada para derramar sobre a sua vida, mas precisa que você preste atenção no seu modo de agir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu vou falar, Jesus, me ajuda. Irmão, pornografia não é modo de agir de crente. Masturbação não é, irmão, comportamento de homem casado. Há 1 ano e meio atrás eu vi 2 casamentos acabarem, porque os camaradas eram viciados em pornografia. E aí teve um que falou para nós assim, entre a pornografia e a minha esposa, eu fico com a pornografia, aberto. Você está preparado para essa conversa, irmão? Você está preparado para o Senhor entrar dentro da tua intimidade mesmo assim? Eu nem te perguntei, já estou entrando, né, irmão? Deus quer mudar a vida de gente aqui, de família, de homem, de casamento, de estrutura, de ministério. Por quê? Porque o Senhor tem pressa de derrotar o inimigo e honrar a igreja. E honrar esse povo que está aqui. Deus está te chamando para uma responsabilidade, irmão. Para de brincar. Oh, Deus. A Bíblia diz que Baraque arruma 10.000 homens, como Deus tinha falado. Desce para a guerra com ele. E ela vai descendo, vai descendo, vai descendo. Só que ela desce até um certo ponto. Quando chega no versículo 14, a Bíblia diz que Débora diz assim: e Débora disse a Baraque: vá, esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está aí na sua frente. A pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: até quando, irmão, essa mulher vai ter que ir te carregando no colo até você aprender a andar sozinho com Deus? Quando Baraque desce, sabe o que acontece? Deus começa a honrar a vida desse homem. E é para você ter dado um glória. Sabe por quê? Fala comigo. Baraque, filho do trovão. Fala Sísera, general do exército de Jabim. 900 carros de ferro. Esse é o número. Enquanto o soldado de Israel estava com uma espadinha na mão para descer para a batalha, Jabim mandou Sísera subir com 900 carros de ferro. Quem ia ganhar a batalha, irmãos? Só que a Bíblia fala, irmão Nilson, que eles estão em cima do monte. Só que quando Baraque começa a tomar a posição que ele tem que tomar, a cada passo que ele dá para baixo, sabe o que começa a fazer? O céu começa a ficar negro. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque quando o filho do trovão entra no lugar que ele tinha que estar, o céu começa a anunciar chuva. Aleluia, glória a Deus. Eita glória, mandaiá seima que andarabagai. Aleluia. A Bíblia diz que quando o Baraque começa a descer, o céu começa a trovejar. E aí, irmão, esse lugar é o teu. É de que quando você estiver no centro da vontade de Deus, a tua identidade vai começar a bradar.
vai começar a bradar. Por quê? Porque agora é tempo de chover. Ferro com água, o que acontece, irmão? Quando começou a chover, os carros são de ferro, pesado. A história paralela da Bíblia diz que os carros começam a atolar. E aí na guerra, os carros não foi a vantagem. Porque aí, na hora que ficou soldado com soldado, na espada que está na mão do soldado de Israel, é Deus que está segurando. Eita glória, era para você ter dado um glória, irmão. Elamai, Vassui, Mandarabagai. A Bíblia diz assim: então Baraque desceu do monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os carros de guerra e o seu exército a fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Sabe o que aconteceu? O inimigo que veio contra você, quando você começar a trovejar na tua casa, ele vai sair, irmão, porque por um caminho vem contra você, mas por 7 caminhos vai fugir de diante de ti. Elabava sui mandarabagai. Rima que antoevagasei bria mandarabagai. A Bíblia diz que Císera era capitão do exército, então ele corria demais. E aí sabe o que aconteceu? Esses homens perderam Císera. E a ordem do Senhor é: vamos destruir todo mundo. Císera foge. E sabe para onde ele foge? Fala para mim. Císera foge para o deserto. Só que lá no deserto, irmão, tem uma outra mulher que mora lá. E era para você ter dado um glória. Porque lá existe um queneu. Queneu era o povo que se separou de Moisés e foi morar no deserto. Especialista com a temperatura quente, especialista com a temperatura fria. Qual o nome desse queneu? Fala comigo. Eber. Eber era chefe de clã. O nome Eber significa camarada, companheiro. E Eber tinha uma aliança com Jabim, de paz. Císera está fugindo do exército de Israel, vai para o deserto e acha a casa de alguém que tem aliança com o seu senhor. Só que Eber, fala comigo, Eber é casado com uma judia. Ele é queneu, mas a esposa é judia. E qual que é o nome da judia? Fala comigo, Jael. O nome Jael significa cabra montanhês, ou se não, cabra das montanhas, ou cabra selvagem. Sabe que cabra que é essa que está relacionado com o nome de Jael? É aquelas cabras que você deve ter visto em algum lugar que sobe as montanhas. Você já viu aquelas cabras? Que estão uma montanha íngreme assim, ó. Ela vai pisando nos cantinhos e sobe lá em cima. É impressionante aquilo lá. Ela escala melhor do que o homem. É impressionante. Então sabe o que está falando? Jael, uma mulher criada no deserto, mas que sabe subir montanha. Era para você ter dado glória, irmão. Porque talvez a tua vida foi muito sofrida. Talvez você está morando no deserto desde criança. Talvez tem mulher que passou um limano assim a vida até hoje. Tá uma dificuldade, mas aqui quando entra, sabe subir montanha. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero liberar uma palavra para você nessa noite, em cima da vida de Jael. Quando Sísera foge, ele bate lá na casa de Jael. Fala assim, na casa de Jael. A casa era de quem, irmão? O Eber nem aparece na história. Porque a casa era de quem? Eu quero te dizer nessa noite, a tua casa é tua. Aleluia, glória a Deus. A tua casa é tua. E a Bíblia também discrimina quem é Jael. Está escrito assim, eu vou terminar, irmão, mais 5 minutos. Pode ser 5 e eu termino? Está 9h15, 9h20 eu termino, por favor. Vocês me perdoam pelo horário. Está escrito assim, Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael. Fala, tenda de Jael.
A casa era dela. E ela era mulher do Queneu Eber. Vocês estão entendendo que, por tempo de dificuldade, duas mulheres é extremamente forte. E sabe o que faz essas mulheres ser fortes? É que elas eram mulher de marido. Mulher precisa de homem, irmão. E homem precisa de mulher. O feminismo que está aí nos dias de hoje, que mulher tem que ser igual ao homem, que mulher tem que mandar em homem, que tem que não sei o que lá mais, essas conversas aí que ferem os nossos princípios, sabe? Larga a mão disso. Larga a mão disso. E aí o que está escrito? Mulher de Eber veio à tenda dela e disse: pois havia paz entre Jabim e Razor, chefe do clã dos queneus. Foi o texto que nós leu, versículo 17. Sabe o que aconteceu? Fala comigo. Jael recebeu Jabim. A Bíblia diz que ele chegou cansado na casa dela, fugindo do inimigo, correndo no deserto. Quem não cansa, irmão? Aí quando chega na casa, é um aliado. Irmão, cheguei no céu. Só que Eber não estava em casa. Quem estava em casa era Jael. Jael recebe ele e fala: que é isso, meu senhor? Entra aqui. Pôs ele deitado e cobriu ele com uma coberta. Presta atenção nisso, tanto que é maravilhoso. Ele falou: me dá um copo d'água. Ela falou: que água? Para um general do exército? Não. Foi lá, abriu assim, ó. A Bíblia fala que ela abriu um pote de leite. Leite no deserto. Serviu ele com leite quentinho, cansado, coberto assim, irmão. Aí ele falou: fica na porta da tenda, para que quando o exército inimigo de Israel passar, você fala que não viu ninguém. Ela falou: pode deixar, ué. Que isso, conta comigo, ué. Tamo junto. Partiu, ué. Só que Jael era o que, irmão? Judia. Jael era aquela que estava dentro de casa, mas sabia o que estava acontecendo com o seu povo, longe. Vivia no deserto, mas sabia o que estava acontecendo fora. Débora é aquela mulher que está fora de casa e honra quem está dentro. Mas só que Jael é aquela que está dentro de casa e honra quem está fora. Ah, era para você ter dado um glória. Sabe por quê? Porque tem muita mulher muito discriminada porque trabalha em casa. Tem muita mulher falando que se você não trabalha fora, você não tem valor nenhuma, porque você é escravo de homem, de filho, de família, de casa. Mas a Bíblia está dizendo que a importância é das duas. A palavra profética é: Baraque, você não vai ter a honra dessa vitória. Císera entra na casa de Jael, dorme e Jael está lá. Aí sabe o que a Bíblia diz? Eu vou ler para você dar um glória. Glória a Deus. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda. Fala, estaca da tenda. Estaca da tenda. E fala comigo, junto da estaca da tenda, pegou um martelo. Irmão, presta atenção nessa cena aqui, se ela não é forte. Jael pega uma estaca e um martelo. Que está na onde, irmão? As ferramentas para você derrubar o inimigo estão na tua casa. Glória a Deus. Aleluia. As ferramentas para você vencer o teu inimigo estão na tua casa. Não é fora, não é dentro. Está lá dentro de casa. Está na tua casa. Deus está te dizendo, as ferramentas para você vencer o teu inimigo, com o teu marido, teu casamento, teu filho, tua família, está na tua casa. Jael pegou uma estaca e um martelo. Presta atenção, Nilson. Colocou a estaca. Sabe que jeito que Jabim estava deitado? Olha aqui, irmão, ó. De ladinho, quentinho, depois de um leitinho quente, correndo o inimigo, ó, quentinho. A Bíblia diz que Jael colocou a estaca na fronte, nas têmporas, aqui, na fronte dele. Pôs a estaca aqui, irmão, e deu uma marretada, que atravessou a cabeça e fincou no chão. Sabe o que isso significa, irmão? Que contra o inimigo da tua casa, você não pode ficar brincando, não. Deus vai te dar estratégia. Levanta a mão para receber. Opa! Estou sentindo a autoridade de Deus. Deus vai te dar estratégia.
para você usar as ferramentas que estão na tua casa para destruir o inimigo que tem assolado a tua família. Recebe em nome de Jesus. Jael usou de estratégia de receber, dar leite, tá? Não, nós estamos juntos. Na hora que baixou a guarda, foi um golpe só. O inimigo não vai assolar mais a tua casa. O inimigo não vai roubar mais o teu casamento. Não vai tocar nos teus filhos, porque Deus vai levantar um monte de Jael aqui nessa noite. Elabaçui, mandarabagai. Se coloca de pé comigo. Irabaki, arrassuri, mikandarabagai. Deus vai te dar vitória na tua peleja. Deus está te dando ferramenta vitoriosa hoje para você destruir os inimigos que têm rodado a tua casa. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui nessa noite. Oh, glória! Deus vai virar o teu cativeiro. Quando Jael mata Sísera, ela corre atrás e acha Baraque. Fala, Baraque, vem cá para você ver esse homem que você percorre. Quando Baraque chega lá, ele já encontra o Sísera morto. Aleluia. Sabe por quê? Porque a honra não será tua. Irmão, tem gente, tem mulheres que vêm para a igreja, o marido está no mundo brincando aí. É por causa da tua oração que vai dar vitória para tua casa. Deus vai te usar para derrubar grande potestade, grande principado, grande luta na tua casa. Deus vai te dar vitória. Vai te dar vitória nessa noite, em nome de Jesus. E só para terminar, agora eu vou terminar mesmo, irmão. Tem uma palavra que só é usada 2 vezes na Bíblia para 2 mulheres. A vitória veio por mão de Débora, que deu a direção, e por mão de Jael, que matou Sísera. Capítulo 5 do livro de Juízes, Débora junta com Baraque e começa a fazer um cântico profético. E é no cântico profético que a gente descobre que choveu na guerra. E foi por causa da chuva que Deus destruiu o exército inimigo e deu vitória para Baraque. Só que quando chega lá no capítulo de número 5, lá no versículo de número 5, 24, escuta essa palavra. Que Jael é a mais bendita das mulheres. Essa palavra foi usada só para 2 vezes na Bíblia e para 2 mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. É tão grande a vitória que Deus usa uma palavra penhorada para a vida. Isso aqui é honra. Recebe que isso é honra, irmão. É honra. Sabe qual é a honra? Que Jael seja mais bendita entre as mulheres. Jael, mulher de Heber o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água, ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipe trouxe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou uma estaca da tenda, com a qual a mão direita no martelo do trabalhador golpeou Sísera, esmigalhou a sua cabeça, esmagou e traspassou as suas têmporas, e os seus pés, a seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. O que Deus está te dizendo é que vai te dar uma vitória tão grande que o inimigo vai cair aos teus pés e vai ficar ali prostrado. E Deus vai te dar um nome. Salve ela, bendita seja ela entre as mulheres. Isso é um cântico de anúncio. Só foi feito esse cântico quando Jesus veio para a terra. Olha o tamanho da vitória de Maria. Gerar o Filho de Deus. Eu vou te falar, a Bíblia está falando que a vitória de Jael também foi grande no mesmo patamar. De derrubar os inimigos e fazer ele crescer na vida dela. Está pronta para mover hoje, irmãos? Vocês me desculpem o horário e nós vamos orar.